Mas eu acho que está Bom dia a todas, bom dia a todos. Hoje é o último dia do nosso colóquio internacional Cícero e a religião romana. E eu tenho a alegria de apresentar a vocês a professora Érica Cristiane Moraes da Silva, da UFES, Universidade Federal do Espírito Santo, que dá essa grande alegria de estar aqui conosco e vem trabalhando há alguns anos, é uma jovem pesquisadora, jovem docente, né, das nossas instituições federais, do nosso sistema federal de ensino, e trabalha com imagens, especialmente estátuas, e hoje vai fazer a palestra para a gente, uma população de estátuas divinas e sagradas na Antiguidade Tardia. Érica, por favor. E agradecendo a Su, a Divina Su, no comando. Bom dia. Bom dia. Primeiro, eu gostaria de agradecer à professora Cláudia Beltrão e ao professor Sant'Angelo pelo convite de estar aqui apresentando um trabalho que é um desafio, porque eu estou retomando aí algumas reflexões que eu vinha desenvolvendo na tese de doutorado. E aí, depois disso, houve uma série de publicações recentes, uma série de discussões novas. E aí, essa oportunidade de estar aqui é uma honra por conta exatamente de ver um novo olhar sobre Cícero e o que Cícero veio contribuir aí até para o meu olhar sobre as estátuas na Antiguidade Tardia. Tive uma grata surpresa de apresentações que vêm contribuindo para isso. Então, estar aqui é uma oportunidade única e eu agradeço por isso. Tá joia. E aí eu vou passar a leitura para poder não exceder o tempo. Uma população de estátuas divinas e sagradas na Antiguidade Tardia. Dessacralização, resistência e conflito. Entre os anos de 1932 a 1939, foram realizadas campanhas de escavação em Antioquia e suas vizinhanças, sob a responsabilidade de um comitê de escavações que congregava representantes do Musée National de France, o Baltimore Museum of Art, Worcester Art Museum, Princeton University. E nas campanhas de escavações de 1936 se junta a essa delegação representantes do Fogg Art Museum da Harvard University e sua afiliada a Dumbarton Oaks. Essas campanhas se realizaram sob a autorização do governo sírio, mas foram interrompidas pela Segunda Guerra Mundial em 1939. E trouxeram à luz muitos artefatos arqueológicos, sobretudo de residências privadas e predominantemente mosaicos. Dentre essas descobertas, um sepulcro, onde foram enterradas esculturas. E aí a gente pode ver na imagem 1 esse conjunto de sepulturas que foram encontradas. O sepulcro foi encontrado no espaço de um cômodo de uma vila datada entre finais do século IV e inícios do V, localizada nas adjacências do muro da cidade, como define Stilwell nos relatórios de escavação. As esculturas eram tanto imagens imperiais quanto estátuas de deuses, heróis e personagens mitológicas, como definidas e esquematizadas a seguir, conforme as descrições fornecidas por Derksen Brinkerhoff e os Archaeological Archives da Universidade de Princeton. Vocês têm no handout toda essa descrição, embora eu não tenha a possibilidade de ter passado para vocês a imagem, porque elas têm copyright. Então, eu vou passar aqui para acompanhar aí, digamos, essas inscrições, essas descrições sobre essas imagens. Aí a imagem 1 a gente tem das imagens imperiais, a partir aí da imagem 2, isso, um busto masculino em mármore que se supôs ser um filósofo, mas que foi reconhecido como uma representação do imperador Pertinax. Governou entre os anos de 192 e 193. Um outro busto masculino, você pode passar a próxima, em mármore, denominado como um imperador vestido de um corcelete, e identificado como Gordiano III, que governou entre os anos de 238 e 244. E uma terceira imagem imperial, uma cabeça porfiroide masculina, que remonta à época tetrárquica e que foi identificada como sendo do imperador Constâncio Cloro.
Anos de governo, 293 a 306. As estátuas de deuses, vamos ver se é a próxima, a imagem 6. A gente tem um fragmento de uma estátua masculina, sem cabeça, no qual se preserva os ombros, parte do braço esquerdo e da perna, também esquerda, até a altura do joelho. Há uma particularidade nessa estátua, a presença de uma mão presa nas costas, com a palma, e mostra, supondo-se que seja a representação de Melegro, herói grego, em cópia helenística. A próxima, que também... Não, pode voltar, é naquela mesma. Uma outra estátua masculina e sem cabeça, identificada pelos arqueólogos da escavação como sendo um sátiro, foi classificada por Brinkerhoff como sendo uma cópia romana do deus Dionísio, que remontaria à época severiana. Está ali junto. A próxima, uma cabeça feminina. Não, uma cabeça de um homem com elmo, possivelmente considerado como uma réplica do deus da guerra Ares, produzida em meados do século III depois de Cristo, como uma cópia de um estilo ático original. A próxima, uma cabeça feminina, ou teoricamente concebida como feminina, podendo ser datada da época de Constantino e caracteristicamente uma réplica do deus Apolo, se considerado em conjunto com outro fragmento de estátua que somente a parte dos membros inferiores foram preservados, da altura dos joelhos, que é essa que está do lado, caracterizando a presença, então, de estatuária de Apolo nessa vila. O próximo, uma cabeça de um velho sátiro barbudo, datável do governo de Galieno, representa uma cópia de um tipo helenístico do território da Ásia Menor. A próxima... Entre outras divindades, ainda é possível identificar duas estátuas de Afrodite, de tipo helenístico, como argumenta Brinkerhoff também. Uma das Afrodites apresenta uma cerâmica aos seus pés, de modo que funcionasse como uma fonte de água, uma prática comum na Antiguidade Tardia. A outra Afrodite é nomeada por Brinkerhoff de Afrodite atando suas sandálias, e segundo o Archaeological Archives da Universidade de Princeton, classificada como um torso feminino desnudo de Afrodite, em mármore. E, por fim, um velho sileno adormecido. Bom, essa é a coleção que foi encontrada, então, nesse sepulcro enterrado numa das vilas extramuros da cidade de Antioquia. O conjunto dessas estátuas, tanto de representação imperiais quanto de deuses, heróis e personagens mitológicos encontradas em um esconderijo enterradas já foram objeto de estudo de Derksen Brinkerhoff, em sua obra intitulada Collection of Sculpture in Classical and Early Christian Antioch, publicada em 1970. As conclusões de Brinkerhoff, grosso modo, apontam para a consideração dessa estatuária como parte de uma coleção privada de objetos concebidos como arte, esculturas que faziam parte de um mobiliário residencial, sem vínculo com sua função primordial que a relacionaria a um sistema de crenças e, portanto, como elementos integrantes do âmbito da religião romana tardo-antiga. E, embora esse deslocamento de significado tenha precedentes na história romana, desde o período da República, e a gente pode até evocar o caso de Cícero, como a missiva de seu amigo Fádio Galus, e seu ávido consumo por estatuária particular, para mobiliar sua vila. Nesse sentido, há uma dessacralização desses objetos que não mais seria como alvos de culto e adoração, mas como elementos estéticos de arte na decoração luxuosa das vilas romanas. Brinkerhoff constrói uma interpretação potencialmente atraente e fundamentada, e tecnicamente explicativa da identificação dessas estátuas. Esse fenômeno da dessacralização da estatuária é plausível e vai encontrar fundamentos em várias evidências documentais, seja na legislação, seja nos escritores cristãos e pagãos da Antiguidade Tardia. Não obstante, aquela interpretação de Brinkerhoff nos impele a questionar se todas as atitudes frente à estatuária, vinculadas a uma tradição pagã, eram concebidas homogeneamente pelos romanos como objetos de arte, como elementos de uma decoração e ornamento. No século V, por exemplo,
Sócrates escolástico ainda evidenciaria pelo menos duas visões distintas sobre um mesmo artefato, mesmo após de reusos de materiais de um passado apenas aparentemente remoto. E aí eu cito Sócrates. Quando o templo de Serapis foi desmantelado e desnudo, foi encontrado pedras cravadas em certos caracteres, os quais eles chamaram de hieróglifos, como formas de cruzes. Ambos, tanto cristãos como pagãos, ao ver estes hieróglifos, apropriadamente os leram segundo suas respectivas religiões. Pois os cristãos, que afirmam que a cruz é sinal da salvação de Cristo, proclamam que os caracteres são peculiarmente deles. Mas os pagãos alegam que os caracteres talvez pertençam tanto a Cristo quanto a Serapis. É algo comum a ambos, pois, dizem eles, isso simboliza uma coisa para os cristãos e outra coisa para os pagãos. Compreendida nesses termos, a simples relocação e dessacralização de tais objetos, como a inclusão de novas camadas de interpretação cultural e política e religiosa, que a gente argumenta pela compreensão religiosa dessa coleção, não significaria necessariamente desprovê-los de sua sacralidade divina. Havia ainda, e no caso específico artística também, né, de ornamentação. Havia ainda a possibilidade de interpretações múltiplas, dependendo do público que tivesse acesso ou frequentasse a vila ornamentada com tais estátuas. Mas e se concebermos que haja uma dessacralização diante dessa perspectiva? Parece-nos apropriado indagar também, a priori, como premissa anterior à existência de uma ação de dessacralização e relocação dos objetos de culto e adoração, se há outros interesses em jogo, para além do simples gosto estético e decorativo. Esse gosto que poderíamos também conceber como relativo a um movimento de promoção de uma distância social. Como poderia argumentar Peter Brau, que utiliza essa expressão para o caso da apropriação de uma paideia por uma elite que se pretendia distinta. Em suma, haveria interesse políticos heterogêneos em se desejar a dessacralização desses objetos? Qual seria a posição dos adeptos do paganismo? Principalmente numa cidade como Antioquia, que apresenta uma rica monumentalidade e cultura pagã, mesmo que João Crisóstomo argumente que a metrópole síria seja o lugar onde os cristãos foram primeiramente reconhecidos como tais, considerando-a como uma cidade cristã por excelência. O capítulo Divine Status in the Works of Libanius of Antioch, de Ellen Perry, nos oferece indicações importantes em busca de respostas às nossas questões. Para a autora, Libânio de Antioquia aceitaria a dessacralização de objetos e templos ou espaços como parte de uma estratégia de resistência e de preservação do patrimônio cultural e religioso pagão. Essa dessacralização não implicaria, contudo, na não veneração e culto, mesmo sob essas circunstâncias. O que o caso do estudo de Libânio tenta nos oferecer, conforme as reflexões de Perry, é incluir em nossas investigações históricas sobre o tema da dessacralização, a dinâmica e a transformação das interações com a estatuária tardo-antiga. Por isso, nos parece imprescindível compreender, antes de fazer uma apreciação acerca do argumento de que há uma diminuição ou desaparecimento de determinadas práticas, os elementos marcadores do poder divino no contexto da antiguidade tardia. A divindade, ou o que pode ser considerado no âmbito da deidade, tem marcas distintivas tradicionais e está fundamentada num cânone de repertórios de atitudes frente a estatuárias de deuses, heróis e personagens mitológicos. E aí eu agrego também as imagens imperiais, que definem o que podemos classificar como divino, ou, em termos mais gerais, como não exatamente divino, mas sagrado. O cânone nos auxilia na compreensão de como os antigos interpretavam e relacionavam-se com o mundo celestial e sagrado. Um problema se impõe quando este cânone se sobrepõe às particularidades contextuais, que são complexas, imbuídas de atitudes dinâmicas, fluidas e multifacetadas, e nos impede de reconhecer a persistência de hábitos e costumes ou novas modalidades de interação, uma vez que não se apresenta como previstas à luz do repertório tradicional. Assim, vejamos elementos marcadores do poder divino, para o contexto da antiguidade, a fim de compreendermos: 1. A atitude dos romanos tardo-antigos frente à estatuária divina e imperial,
Os espaços de estabelecimento das estátuas imperiais e dos deuses, heróis e personificações, se utilizarmos também a definição de Smith, quando vai apresentando no levantamento das estatuárias da Antiguidade Tardia, naquele projeto The Last Statues of Late Antiquity. Os dispositivos rituais agregados às estátuas divinas e sagradas e os ornamentos decorativos que distinguem a estatuária como divinas ou como sagradas. Atitudes frente à estatuária divina. As interações entre os romanos e a estatuária na Antiguidade Tardia são as mais diversificadas possíveis. E aí eu retorno de novo com uma bibliografia de Ellen Perry, em Human Interactions with Statues, que apresenta uma variedade de interações possíveis cobrindo os contextos da República e Principado e, brevemente, o contexto tardo-imperial. Dentre as atitudes frente à estatuária divina, leia-se os deuses, heróis e personificações, Perry destaca, cito, imagens de Deus, por exemplo, poderiam ser banhadas, vestidas, alimentadas, carregadas em procissão, coroadas em flores, e estátuas poderiam ser tocadas como parte de rituais regulares ou em casos de expiação de um prodígio, e ocasionalmente uma estátua particular poderia atrair toques de devoção frequente. Essas formas de interação ainda estão presentes na Antiguidade Tardia, como destaca e recrimina Arnóbio, um apologista cristão do século IV, e o autor anônimo da obra Consultationes Achei Christiani e Apolloni Philosophi. A autora ainda apresenta, Ellen Perry, uma característica particular de estátuas falantes, ou a possibilidade de falar com estátuas. Exemplo disso podemos extrair de uma homilia sobre Bábilas, onde João Crisóstomo argumenta que o mártir triunfou sobre a divindade de Apolo, por tê-lo silenciado. Apolo não proferia mais oráculos, e, segundo fontes pagãs, seriam em razão do distúrbio provocado por cadáveres sepultados nas proximidades do templo. João Crisóstomo, e aí vocês têm a passagem de João Crisóstomo, na terceira página. Isso. Eu não vou citar, vocês têm no handout aí. Destaca um medo constrangedor. Uma vez, em vez de freio, se lançou sobre ele e o impediu de realizar seu costume habitual contra a humanidade. Repito, um medo constrangedor. Uma sensação tão humana, e de fato Perry argumentará que estátuas se comportam como seres humanos, sangrando, chorando, transpirando. Além disso, as atitudes frente às estátuas implicavam posições de prostração, reverência, gestos indicativos de súplica e oração. Em troca, as deidades representadas nas estátuas divinas estariam em dívida para aqueles que as reverenciassem, de acordo com o costume assim instituído. Mas isso também não garantiria que a súplica fosse atendida. Na Antiguidade Tardia, uma outra possibilidade de interação, mais comedida e discreta, também pode ser identificada. Conforme os argumentos de Ellen Perry, a atitude de Libânio frente a uma agalma, que é a terminologia vinculada a estátuas de divindade, e essa estátua, no caso de Libânio, não foi identificada qual seria a divindade, é descrita como uma súplica silenciosa, segundo os argumentos de Ellen Perry. E sem poder olhar para cima e se dirigir à estátua, envolvendo seus braços sobre os joelhos, inclinando sua cabeça para baixo e ensopando todo o manto do deus ou da deusa com suas próprias lágrimas. Libânio partiu. Perry argumenta que essa atitude pode estar relacionada com duas leis. Uma lei datada de 381, referente às prescrições sobre a forma como interagir com as divindades, ou seja, honrar os deuses com orações recatadas. Castis deum precimbus excolendum. E a lei de 382. Teodósio solicita a abertura dos templos, não para adoração, mas para a admiração de uma arte, de um patrimônio cultural muito importante, significativo ainda para os habitantes do império. Assim sendo, o comportamento de Libânio diante da estátua da divindade, a qual buscou para aplacar suas dores, segue um novo protocolo de atitudes estabelecidos mediante estatuto imperial.
Embora esta seja a norma, não significa pensar que possa ter se seguido da mesma maneira para todo o conjunto do império, ou, no mínimo, condizente com a solução de estratégia afirmada pela posição de Libânio. Outra forma de interação é a que resulta em conflitos e destruição de estátuas. E, neste particular, um dos eventos mais documentados da Antiguidade Tardia é, sem dúvida, o levante das estátuas, no ano de 387 d.C., referente às imagens imperiais, que, em razão da imposição de um novo tributo, a população de Antioquia, liderada pela elite municipal, os buleutas, zombaram em destruir as estátuas da família imperial. Teodósio, o imperador, alvo dos ataques, aplicou a lei de Maestas em todos os seus princípios. Destituiu a cidade de Antioquia do seu status de metrópole, fecha as termas e os espaços públicos, importantes de interação, e aplicou a pena capital contra os amotinados na supressão imediata do conflito. Que foi exatamente o tema da minha tese de doutorado. Muito frequentemente, esse evento fundamenta o argumento de que as estátuas imperiais progressivamente foram concebidas como sagradas e alvo de um cuidado muito particular. No caso específico das estátuas de deuses, heróis e personificações, essa interação, no caso da destruição, que resulta em destruição, tem contornos particulares. Ellen Perry, mediante a evidência proveniente dos escritos de Libânio em defesa aos templos, destaca dois elementos nesse sentido. Primeiro, que a preocupação do sofista com as estátuas de Asclépio, em Beroéia, se relacionava presente no discurso pró-templis de Libânio. Se relacionava com o perigo de destruições que poderiam vir a ocorrer na zona rural de Antioquia. Em segundo, que a preocupação com a descrição da estátua e sua aparência e estilo artístico estava conectado com o interesse político de se identificar esses objetos com personagens que sejam de aceitação universal, indiscutivelmente